os jovens, será que têm um papel preponderante no país na tomada de decisões? Será que estas decisões fazem sentir? Penso que, a nível do nosso país, os jovens têm estado a dar a sua contribuição. Temos exemplos bastante concretos. É verdade que o discurso que aparece é sempre pessimista nesse sentido, mas nós percebemos, se estivermos no terreno, iremos constatar que efetivamente há jovens em todos os quadrantes. Está certo que a situação não é eventualmente a desejável, não é? Mas julgo que são questões processuais. É preciso que o tempo passe e que as coisas aconteçam, e este jovem também não pode ficar atrás e à espera que as coisas sejam dadas. É preciso ir à luta, à semelhança dos vários jovens que têm estado a demonstrar com exemplos que são capazes e que é possível. E penso que nesse sentido a resposta para a sua pergunta é efetivamente sim, mas que há muito por se fazer. Engenheiro Venâncio Massim, Mondlane, desculpa. Seu ponto de vista? Podem e devem, e toda a história, vamos dizer, da própria humanidade. Não é? Isto não é um problema puramente de Moçambique, não é um problema puramente, digamos, do nosso círculo territorial. Se nós quisermos, hoje em dia fala-se muito, por exemplo, de democracia, não é? Como um grande sistema político quase perfeito, e que não é. A democracia de onde é que vem? A democracia vem de um conjunto de pessoas, de intelectuais, dentro do quadro da Revolução Francesa, que eram jovens de menos de 30 anos, e que naquela altura, com condições extremamente difíceis para implementar aquelas ideias, implementaram-se, e hoje nós assumimos o modelo democrático como um modelo normal, um modelo quase que caiu assim do céu feito. Mas são jovens que nessa altura tiveram, digamos, a coragem de implementar ideias inovadoras que estavam contra toda a corrente. Portanto, é sem sombra de dúvida, historicamente e hoje mais do que nunca, obrigação dos jovens. O problema não é uma questão de oportunidade, não é um problema de direito, é um problema de dever. O jovem tem o dever de fazer alterações e de influenciar o próprio projeto político, porque, vamos lá, nós estamos a falar hoje que Moçambique é uma população, a nossa pirâmide etária, não é? É uma população maioritariamente jovem. O que faz a política é nós transformarmos um problema coletivo numa política pública. O que é política é isso? Quer dizer, nós temos um problema que diz respeito a um universo enorme de pessoas e nós transformamos esse problema numa política pública. Isso é fazer política. Então, se nós somos a maioria em Moçambique, os problemas da juventude, mais do que qualquer outro grupo etário, têm que se transformar em políticas públicas. E o que acontece é que Moçambique, vamos ao longo do debate ver isso com mais detalhes e com maior profundidade, estes problemas da juventude estão de forma muito residual e de forma muito, digamos, ténue, transformadas em políticas públicas. Agora, quem é o culpado disso? Logicamente que não é o governo, logicamente que é a própria juventude, porque um governo em qualquer parte do mundo, e isto não é um problema puramente moçambicano, o governo que vai tentar fazer é sempre tentar ter um controle cada vez maior sobre a iniciativa juvenil. É ter, digamos, um controle por forma que o status quo do próprio governo não seja posto em causa por causa da iniciativa juvenil. Isso é natural, é humano, quer dizer, é filosófico. Não é? Onde é que surgem os grandes movimentos nacionalistas? É nas grandes, pequenas associações culturais. Não é? Nós estamos a falar da Associação Africana, da Rádio Pax, os mais velhos sabem o que é isto, a Rádio Pax na altura, ao Aeroclube, esses pequenos grupos culturais, desportivos, é onde começa o grande debate nacionalista no tempo colonial. Não é? E nós entramos para a independência, nós temos uma situação que cortou-se um pouco, refriou-se um pouco, digamos, o movimento associativo juvenil. Né? E criou-se, a partir de um decreto de 1976, o tal chamado Organizações Democráticas de Massas. E o governo criou as Organizações Democráticas de Massas. Para quê? Eram organizações que, por natureza, deviam estar inseridas dentro dos quadros do Partido Frelimo. Não é? E já em 75, mostrava essa tendência de que qualquer governo tenta ter controle sobre a própria juventude. Historicamente, de 75 até hoje, nós notamos que esta ressaca ideológica, não é? Que foi introduzida ainda por volta de 76, continua um pouco na juventude. Os juventude tem um sentido de autocensura, um sentido de hesitação muito grande em relação a Concorda que os jovens estejam a funcionar a reboque dos governos e não o governo ir aos jovens para procurar saber quais é que são os seus anseios, seus desejos? Olha, isso é insubismável, quer dizer, é sem sombra de dúvida que os jovens hoje não só estão a reboque. Quando tu dizes reboque,
voltas a usar uma expressão até para mim muito pacífica. Hoje os jovens estão numa situação ainda muito mais grave. É que hoje os jovens fizeram uma espécie de um casamento de conveniência com o governo, não é? Os jovens hoje não conseguiram, acabaram cedendo esse assédio político que é normal que os governos fazem em relação aos jovens. E, se queres um exemplo muito simples e concreto, não é? Eu hoje, por acaso, fiz questão de trazer aqui o relatório de implementação da declaração de choque, que isso foi feito pelo governo. Atenção a uma coisa, quando surgiu esta declaração em 2002, feito pelos jovens, o natural é que nós tínhamos um Conselho Nacional de Combate ao SIDA, Conselho Nacional da Juventude, que foram atribuídas, digamos, competências pelo próprio governo desse Conselho, não só, digamos, fazer a gestão ou a intermediação das associações em si, mas também seguir como um polo de ligação com o próprio Estado. O normal é que depois de 5 anos, o próprio Conselho, a própria Juventude, faça um relatório daquilo que eles declaram que pretendem, a longo prazo, faça um relatório se isso foi alcançado ou não. Aconteceu exatamente o contrário. É o Governo que faz um relatório a dizer que aquilo que os jovens queriam em 2002, isto foi alcançado e aquilo não foi. E o que acontece, com todo respeito, não chatei comigo, o que acontece é que esse relatório é um relatório desastroso. É desastroso. Isto é uma vergonha. Não há nada pior que os jovens têm mecanismos para reagir a isso? Penso que se não têm, deviam ter. Se tu queres uma coisa desastrosa que eu vou dizer que aparece aqui, eu vou dizer já. Dizem que, por exemplo, que no âmbito da declaração de choque, em 2006 o governo implementou um plano estratégico de educação e cultura. Em 2006. Mas este plano estratégico de educação e cultura, na verdade, surge no âmbito do programa quinquenal do governo. Não tem nada a ver com a declaração de choque, mas como era para ocupar espaço e aumentar, não deixar páginas em branco, isto foi encaixado aqui. Como é que os jovens podem reagir a isso, fazer frente a estas decisões, a este atual cenário? Olha, uma das coisas que eu acho que os jovens deviam fazer, alguém vai me dizer a mim que o Conselho Nacional de Juventude tem um problema de não ter autonomia material, financeira, por aí fora. Tudo bem, seja lá como for. O que os jovens deviam fazer, para mim, é fazer um relatório paralelo. Para começar, tem que fazer um relatório paralelo e dizer que, olha, este desastre que aqui aparece, indicar claramente e com ciência, atenção, nós estamos aqui para insultar e dizer palavras gratuitas, com ciência, com técnica, até que ponto é que isto não corresponde aos anseios da própria juventude. Sr. Venâncio Mondlane, voltaremos assim, o debate ainda está no princípio, vamos à parte do governo. Com relação ao tema que estamos a discutir, o papel da juventude, primeiro dizer que quando se discute a juventude é preciso fazer a contextualização desta juventude olhando para aquilo que são os seus desafios. Nós temos hoje uma juventude que clama por um maior espaço de intervenção para que eles possam realmente se assumir como verdadeiros empreendedores. Porque eles têm uma agenda dentro dos seus desafios que é o combate à pobreza. É esta juventude que nós temos estado a interagir com ela a partir das próprias políticas que foram criadas e deste processo de criação de políticas, a juventude participou nele desde o primeiro momento. Com relação à declaração, refiro-me ao relatório sobre a implementação da declaração de choque. Queria explicar que houve um critério que obedeceu à elaboração do relatório, que consistiu no envolvimento dos especialistas das várias áreas, por causa da natureza do assunto juventude, da temática juventude. Este tem um tratamento transversal. O que é que eu quero dizer? É que a agenda da juventude não começa no Ministério da Juventude e termina no Ministério da Juventude. Ela ultrapassa, é transversal. Então, para trazer o relatório, o Ministério trabalhou com os outros ministérios e eles forneceram os subsídios tendo em conta aquilo que era a voz da juventude na declaração de choque. Aconteceu este processo e, por sua vez, os próprios jovens também puderam trazer para o relatório aquilo que constitui o seu envolvimento, o seu empenho, porque a ideia quando se foi para choque não era para ir dizer governo faça lá isso. Quem é que decide, quem é que aponta aquilo que são as prioridades da juventude? É o governo ou são os próprios jovens?